Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Alfredo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Eli. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Jéssica. É um grande prazer, né? Principalmente quando a Ida comentou: olha, você precisa conversar com esse especialista, e veio de encontro, né, Jéssica, com exatamente aquilo que quando a gente está falando de longevidade, quando a gente está falando em assuntos que vêm de encontro a esse tema, e como hoje a gente pode, vamos dizer assim, aliar isso à longevidade, né? Ao tema que você está trazendo, e que a gente tem muitas dúvidas. Eu diria para você que eu sou uma baby boomer cheia de dúvidas, porque vivi um outro tempo. Bom, Bitar, a pergunta que não quer se calar, né? Porque depois você vai colocar aqui a sua mini bio, a sua foto, mas para a gente deixar aqui, eu queria saber quem é o Bitar, o Alfredo Bitar, pelo próprio Alfredo Bitar. Bom, vamos lá, sem problema nenhum. Primeiro, eu gosto sempre de falar que eu não sou médico, tá? É importante deixar isso claro, apesar de conhecer muito sobre o assunto, eu não sou médico. As pessoas sempre, quando termina a conversa, você é médico? Não, eu conheço bastante, porque assim, até o próprio médico ele tem dificuldade de conhecer a cadeira de farmacologia, que ele estuda na faculdade um semestre, depois ele passa anos sem ter contato. E eu sou mais especializado na farmacologia, apesar de não ser farmacêutico, mas eu trabalhei a vida inteira com produtos voltados para a medicina, medicamentos, tá? Eu sou Alfredo Bitar, sou meio nômade, sou paulista com sotaque de pernambucano, já morei em todos os lugares do Brasil, morei fora do Brasil, Canadá, Portugal, Canadá, o último que eu voltei em 2020. Sou pai da Giovana, que está no Canadá, e do Guilherme, que está aqui comigo. Sou marido da Adriana e, assim, sou um cara que adora essa área farmacêutica. A vida inteira eu fiz a minha carreira em grandes empresas farmacêuticas, então, assim, adoro conversar sobre esse assunto, adoro ajudar paciente, ver as pessoas tendo resposta, o feedback positivo no tratamento. Isso que me dá, é o meu propósito de vida. Eu acho que todo mundo tem que ter um propósito, e o meu é esse. Muito bom, Alfredo. Nossa, Alfredo, eu tenho muitas dúvidas. Assim, também não sou médica, eu sou gerontóloga e eu tenho muitos pacientes. E assim, eu tenho amigas que trabalham diretamente com canabidiol, né? E ajudam também, não são médicas, mas elas auxiliam o campo médico nessa parte farmacológica, né? De interação e de como é que é o mecanismo de ação, né? Do canabidiol. Eu mesmo já não entendo, eu sei que não é só o canabidiol, tem um monte de coisa, né? Eu sou bem leiga no assunto, mas o que eu sempre escuto me perguntarem, meus pacientes, principalmente meus pacientes, sim. Falo, Jéssica, eu vejo fulano que está tratando com canabidiol, isso faz bem para a memória? Então, assim, aí eu tenho a minha dúvida, né? A minha crença é de que o canabidiol ele tenha um mecanismo de ação mais satisfatório para a parte comportamental. E aí eu queria escutar um pouquinho de você. Como é que é isso? Vamos lá. Eu vou só um pouquinho antes, Jéssica, da questão de aonde o canabidiol age no corpo humano, né? Assim, age no sentido de qual o sistema que é regulado com a presença do canabidiol, né? Em 92 foi descoberto que existe um sistema nosso, como o sistema nervoso central, o sistema cardíaco, gastrointestinal, todos os sistemas, né? A gente tem um sistema que se chama sistema endocannabinoide, certo? Esse sistema ele tem receptores, e esses receptores são alimentados por algumas substâncias, que uma chama 2-AG, eu não vou entrar nesse espectro agora, tá? E o que acontece? Esse sistema ele é responsável por regular todos os sistemas do corpo. Então, ele causa a homeostase, que é o quê? O equilíbrio do corpo. Então, com o decorrer do tempo, essas substâncias já começam a não ser produzidas mais pelo organismo,
o sistema endocannabinoide começa a perder o equilíbrio e começa a afetar várias áreas do corpo humano, tá? Desde o sistema nervoso central até outras áreas do corpo. Ele está presente em todos os órgãos, em todos os lugares do corpo. Então, o que o canabidiol, o que alimenta esse sistema? Quando não é o corpo humano que está produzindo. Foi descoberto que os canabinoides, que estão presentes na planta cannabis, né, que é conhecida como a maconha, né, que a gente conhece, eles têm principalmente o CBD e o THC, eles alimentam, eles preenchem esse sistema e fazem com que o sistema leve o organismo à homeostase. Então, assim, você vai ter gente que tem fome demais por causa da ansiedade e ele regula e diminui a fome e o apetite da pessoa. Tem gente que tem anorexia, ele abre o apetite da pessoa. Então, assim, ele age nos opostos. Ele não tem uma coisa específica, ele equilibra o corpo humano, tá? Aí, assim, hoje se tem vários estudos importantes e a minha empresa pesquisa junto com a Universidade de Illinois, a gente só trabalha em patologias que têm estudos grandes, que tem um número de pacientes bem grande para a gente poder ter isso, mas hoje se fala que ele serve para tudo. Já ouvi gente falando para diabetes, para câncer, diminui tumor. Então, assim, a gente não entra nessa área, tem estudos que falam uma coisa ou outra, mas estudos pequenos, então a gente espera a coisa ficar mais robusta. Então, hoje, o que ele atua? Ele atua nessa questão da cognição, né? Então, vai do paciente, desde o paciente com Alzheimer ao autista, né? Ele melhora a cognição, melhora a memória também, porque também ajuda nisso, né? Ele tem ação anti-inflamatória, então melhora a dor muito. Antioxidante, então diminui. Ele também evita a perda de neurônios, ele é neuroprotetor, então evita essas doenças, né, que atingem as pessoas mais velhas e degenerativas, né? Então, assim, ele tem uma atuação muito grande e tem resultado muito bacana. Se você perguntar para mim qual é o que mais a gente vê resultado, eu digo a você, epilepsia é fantástico o resultado, você tem praticamente reduz a zero as crises de convulsões. Mas você tem excelentes resultados aí também na ansiedade, depressão. Uma coisa que ninguém sabe, Jéssica, é que o cannabis ele atua também para tirar a dependência química. Então, o adicto em cannabis, mesmo em maconha, em cocaína e álcool e crack, ele usa o cannabis como o agente para tirar a fissura da vontade de se drogar. Então, tem muitas clínicas de adictos que elas trabalham com cannabis para... Ele não é o tratamento principal, mas ele é coadjuvante nesse sentido. E para dor crônica em geral. Então, desde a questão da dor muscular, do treino, pós-treino, até uma fibromialgia, entendeu? Uma dor oncológica, que tem resultados fantásticos, muito próximos aos opioides, né? Sem os riscos que os opioides trazem. Só para você ter uma ideia, ele é 15 vezes mais potente que uma dose normal de dipirona. E 3 vezes mais potente que o corticoide, que também é muito utilizado e também não pode ser utilizado por longo tempo. E ele pode ser utilizado por longo tempo sem problema nenhum, sem causar nenhum dano ao paciente. E, Alfredo, assim, a gente fala o canabidiol, né, do cannabis e tudo mais. E aí entra, né, na questão, qual é a diferença, né, para leigo mesmo, eu tenho essa dúvida, de fazer o uso, né, recreativo de maconha, por exemplo, o tal do bolo, ou fumar, ou sei lá o quê, e do canabidiol. Qual é a diferença? Então, assim, pode ser que tenha gente que tenha dúvida. Então, quer dizer que se eu fumar um beck ou se eu tomar umas gotinhas ali de canabidiol vai ser a mesma coisa? Então, eu acredito que não, mas, assim, explica pra gente. Não, é excelente pergunta. Primeiro, assim, eu vou falar para você. Hoje, a maioria dos anestésicos e opioides para dor, né, ele vem da heroína, né, que é o ópio, né, que causa heroína. Então, assim, você não usa a heroína para tratar uma dor, né, e nem deve usar o opioide para ficar drogado. Você vai precisar de dor. Então, assim, já começa essa diferença. E o cannabis é a mesma coisa. Tem substâncias que tem na maconha recreativa que não tem no medicamento. E o principal são as dosagens. Então, assim, as substâncias que tem no medicamento, que tem na maconha fumada,
as dosagens são totalmente diferentes. Hoje, o que separa um medicamento do veneno é a dosagem, né? Um medicamento que mata 7 a 8 pessoas por dia é o paracetamol nos Estados Unidos. Então, assim, por uso indevido. Então, essa é a grande diferença. Agora, fora isso, você tem o cannabis fumado, você não sabe a qualidade, você não sabe as misturas que tem lá. Eu já fui conversar com traficantes, né? Eles dizem que você não tem ideia do que eles botam dentro para gerar volume. Até barata, resto de lixo, entendeu? Coisa assim absurda, velho. Então, você fumar isso, provavelmente não vai te fazer bem, né? Agora, eu sempre destaco. Todo mundo fala, a maconha é inofensiva. Dentre todas as drogas, é a que menos vicia e a menos que faz mal, né? Se você for comparar com cocaína, com crack, legal, mas ela faz mal também, tá? Tem um estudo na universidade, na Dinamarca, desculpa, com 7 milhões de pacientes durante 10 anos. Ele aumentou em 4 vezes o número de esquizofrênicos usando o cannabis fumado em comparação ao que não fumava. Então, assim, não é uma droguinha inocente, tá? Isso deixar isso bem claro. Já o medicamento não, são dosagens muito menores, só tem uma substância que é o THC, que é a que causa aquela euforia ou excesso de tranquilidade, né? Que o cannabis fumado dá, que tem no medicamento, mas ele vem com 0,2% do total. Então, assim, é uma dosagem muito pequena, tá? Que não dá risco. Isso é importante deixar claro, né? Porque, assim, eu também já tive pacientes para tratamento com neurofeedback que, né, tinham também, né, usuários e tudo mais. E aí fica, né, essa discussão, né? E eu ficava, né, com o paciente mostrando, olha, com artigo científico faz mal, né? Assim, depende, não é desse jeito, mas é importante trazer esse tipo de discussão para as pessoas entenderem que esse tipo de droga, né, usado de uma maneira controlada, de uma maneira mais límpida, né, tem todo um processo aí dentro de laboratório. Não é qualquer componente dentro, né, do composto completo, enfim. Tem muita coisa que é muito detalhe, que eu acho que nem cabe aqui, mas que é importante que a gente entenda, né, que é isso que vai fazer diferenciar. E essa questão de misturar muitas coisas e fumar um beck, por exemplo, pode trazer aí sim malefícios, mas o uso devido, controlado, tem aí muitos benefícios. E eu vejo assim, a psiquiatria atuando, principalmente a psiquiatria, que a gente tem muito problema, gente, com o pessoal que não responde à medicação ou que pequenas dosagens de medicações que já estão no mercado são extremamente letais, dependendo, né, da situação e do mecanismo, do metabolismo da pessoa. E aí eu tenho visto a psiquiatria recorrer a alternativas e principalmente o uso, por exemplo, do canabidiol e de outras terapias alternativas para minimizar alterações comportamentais, alterações de humor, enfim. E o que eu tenho acompanhado, o pouco que eu acompanho, eu vejo realmente que são pessoas que se beneficiam muito, né? E não tem muitos efeitos colaterais com o que a gente vê em relação a algumas medicações que a gente sabe que são bem perigosas com altas dosagens, né? Perfeito, Jéssica. Assim, só complementando, eu sempre costumo falar, medicamento, trate como medicamento, tá? Porque assim, até eu vejo, às vezes, pessoas entrando na justiça para plantar em casa, né? Quando você planta em casa, você vai dar para o teu filho, que tem epilepsia, você está colhendo tudo da planta, você não tem controle da dosagem, em primeiro lugar. Tem estudos que mostram o risco de contaminação, uma planta úmida, então ela atrai fungo e bactéria. Dependendo do tipo de fertilizante utilizado, ele pode se juntar com a molécula quando a molécula quebra e virar um agente cancerígeno. Então, assim, não é uma coisinha simples de você fazer. O cara tem uma plantação clandestina e vende óleo de cannabis, naquela associação tem que ter um controle rígido. A gente sempre bate nessa tecla. Risco é baixo. O risco de morrer com superdosagem, na história da cannabis ninguém morreu utilizando uma dosagem excessiva. Porém, tem o outro lado. Tem uma médica brasileira que foi uma das pioneiras, e
ela já está alertando isso há algum tempo. Eu sempre falei disso, mas eu estou vendo ela alertando agora, que é a doutora Paula D'Austella. Ela sempre foi a favor do cannabis, só que ela já está alertando que alguns pacientes já estão tendo problemas no fígado por causa do óleo, né, em altas dosagens ele causa isso. Eu tenho um estudo da Universidade de Colorado que mostra que a partir de 30 miligramas você não sabe o impacto no fígado a longo prazo. Então, assim, hoje você não tem problema nenhum, mas mais na frente você não sabe isso. E eu vejo o médico passando aí 2.000 miligramas por dia. Entendeu? Assim, dosagens absurdas. Então, a gente sempre alerta que é um medicamento. Então, a gente pode ter problemas mais na frente se não for usado com muita cautela, com acompanhamento. Agora, realmente, o resultado, você desmama vários produtos. Eu tenho vários pacientes que com insônia, que tomam vários produtos há anos, viciados no produto, que estão desmamando, usando... A gente tem um produto específico para insônia, tem um produto específico para TDAH, porque cada canabinoide ele tem uma ação diferente. Não só o CBD, que é o mais conhecido, mas o CBG, CBC, o CBN. Então, cada um tem uma atuação diferente, com dosagem diferente, pode dar um resultado bacana para o paciente. Tá? Então, eu sempre alerta isso, porque apesar de ser uma coisa natural, né, existem riscos. E por isso a medicina está evoluindo. Então, assim, o cannabis ele começou a ser praticado mais agora, tomou um vulto maior. Então, já existe, por exemplo, a nossa empresa, a gente trabalha com nanotecnologia aplicada. Então, o nosso produto, ele não é óleo de cannabis, ele é água, a base de água. Então, a absorção no corpo é muito maior do que a absorção do óleo. Então, você toma dosagem 10 vezes menor do que o óleo e tem resultados superiores. Então, assim, a nossa média, só para você ter uma ideia, a média dos cannabis do CBD, no mundo, isso é um estudo com 5.000 pacientes, mostrou que a média é 60 miligramas do óleo é a média usada. Tá? Lembra que eu falei que com 30 miligramas pode correr risco. Então, é o dobro desse valor. O nosso, a média é 7 miligramas. Então, você vê a diferença muito grande. Então, assim, já é uma evolução. O segundo passo e vai vir mais coisa aí. Tem muitos principalmente dessa tua experiência, né? A tua empresa é uma empresa que cuida e preserva muito, né? Essa parte da ciência, que eu acho que é muito importante, porque aí a gente desmistifica um pouco essa coisa de a maconha, então, é boa para isso. Não, ela tem componentes nela que são componentes que podem ser usados na área da ciência e na área médica. Bom, eu queria que, pela tua experiência, você me contasse em termos de, quando a gente está falando de longevidade, quando a gente está falando hoje do crescimento excessivo, né, nesse mundo das demências, né, o que hoje a gente já pode dizer que, pelos estudos, pela ciência, por isso, o que isso pode trazer de benefício quando a gente fala de Alzheimer, quando a gente fala de outros tipos de demência também? Certo. Boa pergunta também. Eu vou explicar em dois prismas. O prisma brasileiro e o prisma americano, por exemplo. Tá? O Brasil, você precisa da receita e o cannabis ele deve ser utilizado por paciente refratário. O que é o paciente refratário? Aquele que já usou todos os outros medicamentos convencionais e não está tendo resultado. A Anvisa orienta essa indicação. Tá? Lógico que a gente sabe que, às vezes, o médico percebe, se ele vê resultado no refratário, que já é o cara que ele não sabe mais o que fazer para tratar, e ele imagina daquele que está começando, né? Mas a Anvisa orienta isso. Então, assim, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, vou trabalhar esses três agora, tá? Só para a gente ter uma ideia. O número de pacientes aumenta significativamente, né? E a gente vê resultados muito bons. Por exemplo, vou dar um exemplo. A melhora da cognição no Alzheimer é fantástica. Então, você vê rapidamente o paciente reconhecendo a família, já ficando independente para algumas coisas, tomar banho. Isso, assim, quando eu falo rápido, é rápido mesmo. 1 semana, 15 dias você tem resultado. Eu tenho um caso assim, eu tenho alguns casos que são emblemáticos, mas o paciente com Alzheimer 1 ano sem falar, na cama, né? Ele não mexia o braço esquerdo por algum problema que ele tinha já de algum tempo. Em 15 dias tomando o medicamento, nessa dosagem baixa que eu falei,
a família disse, ele voltou a falar e ele está mexendo o dedo na mão. O dedo na mão, eu não sei por que ele mexeu o dedo na mão, porque não era o tratamento, mas, como eu falei, como atua no equilíbrio, alguma coisa mudou dentro dele que ele começou a mexer o dedo na mão, ele não estava mexendo o braço, e voltou a falar. Então, assim, rapidamente, é muito rápido. E a manutenção disso, isso perdura, Alfredo? Isso sustenta? Como qualquer outra doença progressiva, tende, com o tempo você tem que ir aumentando um pouco as doses, e, assim, mas você retarda esse avanço da doença, tá? Bastante tempo. Então, como são pessoas mais idosas, geralmente, então, quanto mais você retardar, menos impacto vai ter, né, no final da vida dela, tá? Mas é excelente isso, porque, às vezes, é uma coisa que a gente trabalha muito também, é a expectativa. Às vezes as pessoas acham, vou tomar cannabis, vou ficar bom. O meu filho é autista, vai tomar cannabis, vai falar, vai conversar, vai interagir. Não é assim. Eu sempre trabalho os pontos. Quando eu sempre converso com os médicos, eu falo, senta com o paciente e fala, esse ponto, vamos analisar esse. Não espere uma cura total, porque não faz milagre. Pode até surpreender algumas vezes, em algumas situações, mas não faz. Então, Alzheimer tem essa melhora, tem a melhora também no Alzheimer. Os medicamentos às vezes causam, ele fica com surtos psicóticos, né, por causa dos medicamentos, então ele reduz muito o surto psicótico do paciente com Alzheimer. Parkinson, melhora a cinesia, né, aquele andarzinho devagar, que o paciente fica arrastando o pé no chão, melhora o equilíbrio, melhora a deglutição, né, o paciente consegue comer melhor. Eu tenho minha mãe, que tem Parkinson, e ela só consegue comer comida sólida tomando cannabis. Então, assim, tem uma série de melhoras. Na questão do esclerose múltipla, por exemplo, a espasticidade, né, que o paciente tem, e a dor, mesmo a fadiga, que ele melhora bastante também com a ação inflamatória dele. Então, a gente vê uma melhora na qualidade de vida e prolongar isso para o paciente. Agora, isso falando de Brasil, quando eu falo de Estados Unidos, lá já se pensa na prevenção, né? A gente está no mercado americano também, só para você ter uma ideia, o público americano que mais tem contato com cannabis é o acima de 77 anos. Por incrível que pareça, então, assim, é o pessoal que já está. Então, se usa para prevenção. Eu tenho um produto que é usado para TDAH, que ele melhora a concentração. Resultados similares aos produtos conhecidos aí, Ritalina, Vivance, na concentração ele tem resultados similares. Então, tem empresas que dão para os pacientes, dão para os funcionários, o funcionário melhorar a concentração, porque sabe que não faz mal e que ele vai melhorar. Então, lá já tem um trabalho de prevenção que aqui a gente não pode fazer, né? Mas eu acho que no futuro isso vai acontecer. Que a regulamentação ela é muito rígida, né, em relação ao cannabis. Eu entendo, assim, um pouquinho disso por conta das minhas amigas que trabalham diretamente com isso. Então, assim, eu vejo o quanto que elas batalham por conta da legislação. Então, assim, eu quero trazer um alerta até para outros profissionais da área que se atualizem, né? Que busquem saber, que quebrem um pouco o estigma, porque eu também tinha essa ideia, né, do ilícito. E aí, depois que eu comecei a olhar, eu falei, não, parece que é interessante mesmo, e começar a entender, eu sou um pouco mais curiosa, pesquisadora, então eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, assim, claro, longe de ser especialista, tá? Não é minha área, mas eu vejo o quanto que é importante a gente ter minimamente um conhecimento, porque as pessoas elas vão canalizar em você as dúvidas. Os seus pacientes vão procurar você, por mais que você não seja médico. Eles vão perguntar, inclusive, o médico fulano de tal está me receitando isso. O que você acha disso? Então, assim, quem sou eu, né, para falar sobre a atuação do outro? Mas eu posso falar sobre o que eu sei em relação ao cannabis, por exemplo. Então, né, até para ele ficar mais tranquilo, para ele saber conversar melhor com o médico, para ele trazer as dúvidas dele que traz para mim, para o médico, de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais tranquila, né? Então, eu acho que trazê-lo, Alfredo, é muito importante para as pessoas que fazem o uso, para as pessoas entenderem da importância, né, o B2C aí, para o consumidor final, mas também para os profissionais que vão se deparar, gente, com certeza vocês vão com perguntas do tipo, fulano usa cannabis, o que você acha disso? Então, é importante a gente ter um posicionamento, mas um posicionamento crítico, né?
não cair no senso comum, nem no céu, nem a terra. Então, a gente saber discernir sobre isso. Não precisa ser especialista, mas precisa entender um pouquinho das coisas. Eu acho que isso vale a pena. Nossa, Alfredo, eu só tenho a agradecer. Quero te convidar outras vezes, porque é um assunto que não se esgota, e eu acho que a cada novo tempo vai acontecendo coisas novas, como você mesmo disse, um caminho sem volta, mas um caminho que a gente precisa percorrer conhecendo, sabendo os seus buracos, as suas pedras, sabendo o que você vai encontrar nesse caminho. Então, é por isso que a atualização, e você vai estar sempre convidado, sempre que tiver coisas que tenham assim de pesquisa, de estudo, de pontas, está convidado a estar aqui. E a gente vai deixar as suas redes sociais, vamos dizer assim, os seus contatos, né? Porque principalmente você traz uma coisa que eu acho que é muito verdadeira, nem o céu, nem a terra, e os cuidados que tem que ser. Então, essa ética, né? E essa sua verdade sobre isso é muito importante. Então, eu queria te agradecer muitíssimo. Não, muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho estudos, posso mandar também para vocês. Legal. E sempre tem produtos novos saindo, novos associações, substâncias, sempre está à disposição. E assim, o paciente que quiser entrar em contato com a gente maior prazer em responder a todo mundo, tá? Lembrando que a gente não faz comércio, e hoje você vê por aí clínicas que você cobra barato ou empresas que têm médicos que trabalham para elas só para prescrever o produto. Então, a gente não trabalha com isso. A gente orienta o médico da pessoa, passa informações científicas para que ele estude e prescreva. Não, jamais vou encaminhar pessoas para fazer só para usar o produto da gente. Como a Eliane falou, a ética aqui é sempre em primeiro lugar. Eu prefiro não vender do que vender de uma maneira errada. Então, a gente está aqui para ajudar, tá bom?